sobre algumas realidades da nova criação. Quem nós somos em Cristo, o que nós possuímos em Cristo, o que nós podemos em Cristo, são realidades básicas que o cristão precisa conhecer. Duas coisas que, logo de cara, quando o cristão se converte, ele precisa conhecer, precisa saber, não é sobre dízimo, oferta, batismo nas águas, isso vem depois. O que ele precisa conhecer de cara, assim que ele se converte, é, número 1, quem Deus realmente é. Porque o Deus que a gente serve hoje é o mesmo ontem, hoje e sempre. Mas ele se revelou de um modo na antiga aliança e se revela de outro modo na nova aliança. Na antiga aliança, houve um problema sério que atrapalhou o relacionamento de Deus com o homem, o pecado. E depois veio um outro problema que piorou ainda mais, a lei. Teve uma pessoa que me mandou um e-mail para tirar dúvidas. E não foi um e-mail malicioso, não, ao contrário, a pessoa escreveu falando, não, pastor, eu não estou querendo bancar o advogado do diabo, não, eu quero tirar dúvidas, que eu ouço o pastor pregando algumas coisas, que geram algumas perguntas, e de repente alguém pode fazer para mim a mesma pergunta, e eu quero saber direitinho. E ele me perguntou sobre 3 coisas. Primeira delas, se Jesus nos redimiu de toda maldição, então, como é que ainda permanecem certos resquícios da maldição na vida do homem, como, por exemplo, as dores de parto na mulher? Como é que permanece ainda a maldição de ter que tirar da terra, com o suor do seu rosto, o seu sustento, e a serpente que continua rastejando, comendo pó da terra? Que maldição, porque se Jesus levou a maldição, como é que ainda tem esse resquício de maldição na vida do homem? E a resposta é extremamente simples. É porque nós, às vezes, não conseguimos discernir Novo Testamento para um lado, Antigo Testamento para o outro. Relacionamento de Deus com base na Nova Aliança, para nós, e na Antiga Aliança, para o povo de Israel lá no passado. Entenda que o homem, no jardim do Éden, quando ele pecou, Deus não amaldiçoou o homem. Deus proclamou que quem estava amaldiçoada era a terra, não o homem. Em nenhum momento Deus disse, você por causa do pecado, por causa do erro, da desobediência, está debaixo de maldição. Em nenhum momento, pelo contrário. Deus abençoou o homem, prometendo a ele salvação. Enviar um descendente, que seria Jesus, para redimir o homem, para resgatar o homem. Mas ele não amaldiçoou o homem. Inclusive, quando ele falou sobre dores de parto, ele disse, eu multiplicarei as tuas dores. Ele não disse, eu vou inventar agora a dor de parto. A partir de agora vai ter dor no parto, não. A dor de parto, por causa da entrada do pecado, ela será multiplicada, mas ela já existia antes. E eu já vi, se você não conhece, mas eu já conheci mulheres de Deus que tiveram partos praticamente sem dor alguma. Porque se você agora tem um relacionamento com Cristo, você agora está vivendo na dimensão dos milagres. E é possível haver um parto normal, com o mínimo possível de dor? Mas a dor vai desaparecer? Que eu saiba, segundo a Bíblia diz, não, porque ele só falou que ia multiplicar, a dor já existia antes, amém? O suor do trabalho também não veio como fruto de uma maldição. Deus não disse a maldição sobre o homem, mas a maldição sobre a terra. Deus estava dizendo, até agora o teu trabalho era fácil, você só cuidava do jardim e o jardim produzia abundantemente. Mas agora, por causa do pecado, a terra ficou amaldiçoada e agora você vai ter que trabalhar, lavrar a terra, vai ter que ralar, suar para que ela possa produzir. Mas você, homem, não está debaixo de maldição, pelo contrário. Eu providencio para você uma solução de um descendente que virá e que ele redimirá você de todo esse problema. Na verdade, quanto à serpente, a serpente ela fazia uma representação, era uma representação do próprio Satanás. E esse aí não tem remédio, esse aí não tem jeito, esse aí pode botar maldição, sem maldição, o que for, que esse aí já está lascado, não tem jeito. E a terra, ela está debaixo dessa maldição até a segunda vinda de Jesus. Porque a Bíblia me diz, lá no livro de Romanos, que a terra geme, esperando a sua redenção, quando houver a redenção plena dos filhos de Deus, na segunda vinda de Jesus. Então, o homem nunca esteve debaixo de maldição, pelo menos uma maldição dada por Deus. E por incrível que pareça, o que trouxe maldição sobre o homem não foi o problema do Éden, foi a lei. O apóstolo Paulo diz para nós que aqueles que querem hoje se justificar mediante as obras da lei estão debaixo de maldição. Então, na verdade, quem trouxe maldição sobre o homem não foi o problema do Éden, mas a própria lei.
E Jesus Cristo, ele nos redimiu tanto do pecado, quanto cumpriu a lei e nos livrou da lei. E o relacionamento de Deus com o homem que se baseava na lei, na antiga aliança, hoje se baseia na graça. Então, na lei, Deus não tinha como se revelar na plenitude de quem Ele é, porque Ele tinha que usar a lei. Mas na graça, não existe mais a lei, não existe mais a barreira do pecado, e Deus pode se revelar a nós como Ele é. Deus é amor. Ele te ama, Ele cuida de você, e você não tem que andar com medo de Deus, como uma mosca que está com medo do mata-mosca. Como se Deus fosse alguém com um gigante, um gigante com um mata-mosca gigante na mão, e você é a mosca. E ele está andando só. É porque ele é ruim de mira, não te acertou ainda. E você é uma mosca esperta, que voa para lá e voa para cá, mas ele está atrás de você. E qualquer hora ele vai te acertar. Não, Deus não é esse gigante com mata-mosca na mão, nem você é a mosca. Você é um filho amado. Deus te ama, Ele cuida de você. O diabo te ataca, mas Deus te protege. O diabo quer trazer prejuízo, mas Deus quer te levar de patamar de glória em glória, de um patamar para outro mais elevado. Amém? E nós estamos vendo aqui algumas coisas que nós possuímos em Cristo. Essa é a quarta mensagem desse bloco de séries, dessa série, falando sobre quem nós somos, o que nós podemos e agora o que nós possuímos em Cristo. E eu quero repassar com você 6 coisas que a gente já viu sobre aquilo que nós podemos em Cristo, aquilo que nós possuímos em Cristo. Primeira coisa que a gente viu é que em Cristo nós possuímos favor. Diga isso, em Cristo, eu sou favorecido. E essa declaração de fé precisa ser feita constantemente, ou essas declarações de fé precisam ser feitas constantemente. A fé, ela vem pelo ouvir. A fé não vem pelo orar, pelo jejuar, ela vem pelo contato com a palavra, mas em especial quando eu ouço a pregação, e é por isso que nem toda pregação me serve. A pregação que eu quero ouvir não é uma pregação que me mostre a eloquência do pastor, que me mostre a simpatia do pastor, que me mostre o conhecimento de grego, de hebraico, de geografia bíblica, de história bíblica ou história mundial. A pregação que eu preciso ouvir é uma pregação que revele para mim a palavra de Deus, que faça com que eu enxergue na palavra, através da pregação, aquilo que eu não consegui enxergar sozinho lendo a Bíblia. Que faça com que eu entenda quem Deus é, que é a primeira coisa mais importante que o crente precisa conhecer, e a segunda coisa mais importante que ele precisa conhecer, quem ele é em Cristo. Qual é a sua nova identidade? As duas coisas mais importantes para o crente recém-convertido. Primeiro, saber quem Deus realmente é. Não segundo os mitos, não segundo as religiões, mas segundo a palavra. Segunda coisa, quem eu sou em Cristo. O que eu posso em Cristo, o que eu possuo em Cristo, quais são as realidades, a minha nova realidade como nova criatura em Cristo. E uma das coisas que eu preciso saber, eu possuo favor, eu sou favorecido. Segunda coisa, eu em Cristo possuo vida abundante. Eu preciso declarar e confessar isso constantemente, porque a fé vem pelo ouvir, mas ela é liberada pelo falar. Aquilo que eu falo, a minha fé, eu posso me alimentar, ouvir palavras maravilhosas e acumular fé no meu coração, se eu não abrir a minha boca para declarar aquilo que eu estou crendo no meu coração, a minha fé será inoperante. Eu preciso entender que a fé, ela vem pelo ouvir e ela é liberada pelo falar, aquilo que eu declaro. Jesus, quando ensina sobre fé, ele diz, se alguém disser ao monte, não é se alguém orar a Deus sobre o monte, não é se alguém descrever ao vizinho, ao irmão, ao pastor ou a Deus o monte, mas se eu falar com o monte e não duvidar no meu coração que aquilo que eu estou falando vai acontecer, aquilo que eu digo, aquilo que eu declaro, aquilo que eu confesso, é o que eu receberei. Amém? Porque a fé, ela se viabiliza, ela se expressa através daquilo que eu digo. Então eu preciso fazer disso aqui uma confissão de fé constante e diária. Em Cristo eu possuo vida abundante. Não é uma vida qualquer, é Zoe, a natureza do próprio Deus em mim. E essa natureza, ela arrancou. Quando você era uma velha criatura, você tinha uma outra natureza. Você tinha a natureza Thanatos. Thanatos é a palavra grega que é traduzida na Bíblia como morte. E essa é a natureza que você tinha em você, a natureza adâmica, a natureza diabólica. Você no seu espírito estava cheio, lotado, recheado dessa velha natureza. E essa natureza, ela produz tudo que é próprio à morte produzir. Depressão, angústia, desânimo, tudo isso vem de Thanatos. É por isso que a pessoa que está afetada por síndrome do pânico, depressão, tristeza, ela pode fazer o tratamento que ela quiser, tomar o remédio que ela quiser, mas ela não tem remédio e solução enquanto ela não encontrar a Cristo.
Porque o remédio pode dar um alívio, a análise pode dar um alívio, mas o problema vem de dentro, de Thanatos. Você está entendendo isso? Parou de tomar o remédio, Thanatos vai influenciar bios novamente e vai trazer de volta as consequências da morte. Angústia, tristeza, depressão, pânico e etc. Você está entendendo isso? Mas quando você aceita Jesus, ele arranca de você a velha natureza, Thanatos, e coloca agora a natureza do próprio Deus, Zoe. E bios não tem força para influenciar nem Thanatos, nem Zoe. O camarada pode tomar remédio à vontade. Thanatos está lá, não tem jeito. Mas quando Deus tira a natureza diabólica, a natureza da morte, e coloca em você a natureza do próprio Deus, Zoe influencia bios, assim como Thanatos influencia bios. E Zoe produz vida, alegria, paz, tranquilidade, mente tranquila, mente calma. É a vida abundante que Jesus veio instalar em você. E você precisa declarar todos os dias: em Cristo eu possuo vida abundante. Terceira coisa que nós vimos aqui: em Cristo eu possuo saúde divina. Você pode confessar isso? Em Cristo eu possuo saúde divina. Meu irmão, se você fica enfermo, Deus tem cura para você. Mas melhor do que ser curado é não ficar doente. E você precisa declarar. Você não precisa ficar esperando ficar doente para ser curado. Você pode declarar antes disso: eu possuo saúde divina. Eu possuo uma saúde que vem do trono da graça, que vai além da minha alimentação, dos meus exercícios físicos ou de qualquer outra coisa da minha genética. Eu possuo uma saúde milagrosa que vem do alto do próprio Deus. Amém? Quarta coisa que a gente viu: em Cristo eu possuo paz e alegria. Jesus declarou para nós: a minha paz eu vos dou. Não a dou como o mundo a dá. O mundo tem uma paz passageira, sujeita a circunstâncias. Eu não posso andar segundo as circunstâncias. A paz de Deus no meu coração é outra coisa, ela excede todo o entendimento. E essa paz, ela gera em mim alegria. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então eu preciso declarar: eu possuo paz e alegria, porque o diabo virá constantemente tentar lançar na sua mente pensamentos de desânimo, de desassossego, tentando roubar o seu sono, tentando roubar a sua paz. Você o que faz? Você confessa: eu possuo paz e alegria no meu interior, em Cristo Jesus, eu tenho paz e alegria. Amém? Quinta coisa que nós vimos aqui: em Cristo eu possuo poder e autoridade para reinar em vida. Diga isso: em Cristo eu possuo poder e autoridade para reinar em vida. Você precisa entender isso. Deus não te chamou para ser cauda. Deus te chamou para ser cabeça. Deus não te chamou para ficar vivendo uma vida medíocre. Ele te chamou para viver uma vida maravilhosa, de prosperidade, uma vida abundante. E Ele te chamou para você reinar em vida. Em Cristo, quando você está perdendo todas as lutas, então você não está reinando. Mas quando você entende que você pode estar perdendo hoje, perdendo amanhã, mas que lá na frente Deus tem vitória para você, porque Ele não te chamou para ser um derrotado, então você começa a declarar: não, Cristo me chamou para reinar em vida. Mas eu perdi essa batalha, aquela batalha, mas a Bíblia me diz que se o justo cai, pode cair quantas vezes for, o Senhor o coloca de pé. O Senhor está me levantando, está me recuperando, está me restaurando, e eu vou chegar ao lugar que Ele planejou para mim, que é a vitória. Amém? Sexta coisa que a gente viu aqui: em Cristo eu possuo tudo o que eu necessito. Tudo o que eu necessito já está providenciado na herança que eu tenho em Cristo. Diga isso: eu sou um filho amado do Pai Celestial, e em Cristo eu possuo uma herança incomensurável, inesgotável. Meu irmão, não tem jeito de você esgotar a herança que você tem em Cristo. Você pode pedir, continuar pedindo, nunca Deus vai dizer para você: ih, meu filho, agora está na hora de pedir pouco, porque você já gastou muito da sua herança, agora é hora de poupar. Não. Deus sempre tem muito mais para você. Amém? Pode pedir com tranquilidade, com segurança, com certeza no seu coração, porque a herança que você tem em Cristo, ela é inesgotável, ela é incomensurável. Aleluia! E em Cristo eu possuo tudo o que eu necessito. Sétima coisa, os dois últimos pontos, o sétimo e o oitavo, que a gente vai ver essa noite para fechar essa série. Em sétimo lugar, em Cristo eu possuo capacitação para vencer. Declare isso agora pela fé. Em Cristo eu possuo capacitação para andar em vitória, para ser um vencedor.
Diga a pessoa que está do seu lado, meu irmão, você foi capacitado por Deus, em Cristo, para ser um vencedor. Ouça isso, como se eu estivesse falando só com você, como se estivéssemos só nós dois aqui dentro desse salão. Não veio mais ninguém, só está você e eu. Deus te capacitou para ser um vencedor. Deus te capacitou para ser um vencedor. Não pense assim, o pastor está falando com essa pessoa do meu lado, não é comigo, aleluia, quem sabe um dia. Não, Deus te capacitou para ser um vencedor. Isso é pessoal e intransferível. É algo que Deus, Ele já colocou na palavra dEle para você. Você é capacitado por Cristo, em Cristo. É favor imerecido, não é algo que você conquistou porque você fez boas obras, ajudou os orfanatos, as criancinhas abandonadas da África. Não. Deus, Ele te capacitou em Cristo. Amém, gente? Aleluia. Em Cristo você e eu somos capacitados para andar em vitória. Olha só o que a Bíblia diz a respeito disso. Em 1 Coríntios, no capítulo 15, no versículo 57... Paulo diz assim: graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler isso em voz alta? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí o apóstolo Paulo, depois de escrever 1 Coríntios, ele escreveu 2 Coríntios. E aí talvez ele tenha pensado, olha, se por um acaso o pessoal lá, na primeira carta que eu escrevi, dizendo que em Cristo nós temos vitória, se eles não entenderam bem isso aí, eu vou escrever de novo. E ele botou isso de novo em 2 Coríntios. E aí quando você vai a 2 Coríntios 2,14, ele coloca a mesma coisa de uma forma ainda mais enfática. E ele diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre... Pode ser que alguém na primeira epístola tenha dito: Paulo escreveu que Cristo nos conduz em vitória. Às vezes, né? Às vezes falha. Tem dia que a gente ganha, tem dia que a gente perde, louvado seja Deus. Aí Paulo escreve de novo dizendo: graças, porém, a Deus que em Cristo sempre, se você não entendeu bem em português, vai em inglês, always, sempre nos conduz em triunfo, em vitória, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Gente, essa segunda parte do versículo, que fala sobre a fragrância, você pode olhar para isso aqui e ver de uma forma bem poética, e você pode interpretar isso aqui do jeito que você quiser, de várias maneiras. Mas se você trouxer o contexto disso aqui, que Deus manifesta em todo lugar a fragrância de Cristo através de nós, se você entender isso aqui dentro do contexto do versículo, obrigado, Zanine, se você entender isso aqui dentro do contexto do versículo, você vai entender o seguinte: como é que essa fragrância de Cristo, ela é exalada de nós? Tem gente que pensa que é uma coisa espiritual, que quando você chega, está exalando um perfume espiritual que os demônios... Tem cristão na área, vamos vazar. Talvez, até admito isso. Mas entenda só o seguinte: quando ele fala sobre essa maneira, ele começa dizendo que nós damos graças a Deus porque Ele sempre nos conduz em triunfo. O que é essa fragrância de Cristo? É o testemunho de vitória que você tem para dar. Quando você testemunha para as pessoas à sua volta que em Cristo você tem tido vitória, isso é o perfume de Cristo exalando e contagiando essa pessoa para crer em Cristo também. Eu quero esse perfume aí também. Onde é que você comprou isso aí? É Armani? É Hugo Boss? O que é? Não, isso aqui é a fragrância de Cristo, é vitória. É vitória que exala de mim. Eu ando por aí exalando vitória. Você está entendendo isso? Quem olha para mim está vendo um vitorioso. Quem olha para você é a mesma coisa. Diga isso: eu ando por aí exalando vitória. Aleluia. Eu preciso me posicionar para entender que essa fragrância é o testemunho de vitória. E nós precisamos varrer da nossa mente uma mentalidade que muitas vezes percorre as igrejas, de que com Deus tem vitória, mas as vitórias com Deus são demoradas. É lenta coisa. Pastor, é por isso que o pessoal vai tudo para macambaria, porque com o diabo a resposta é rápida. Com Deus é lento, com Deus você tem que ter paciência, tem que perseverar, porque a resposta é lenta, é longo prazo. É aquele carro que você compra em prestação de 64 meses. Chevette 69, pagado em 60 meses. Miséria desgraçada. Mas o diabo responde rápido. A gente compra um BMW para pagar em 12 vezes sem juros. Com o diabo é rápido, com Deus é lento. Mas a Bíblia que eu leio me mostra o contrário. Me diz que quem é devagar é o diabo e quem é rápido é Deus.
Porque Elias, quando ele fez um desafio aos profetas de Baal, os profetas do diabo, do capeta, ele lançou um desafio: olha, o Deus que fizer descer fogo do céu é o verdadeiro Deus. Aí vieram os profetas do capeta, oraram, pediram, clamaram, gritaram, dançaram, se chicotearam, passaram um dia inteiro fazendo isso, não aconteceu nada. Aí Elias ora, com uma oração de menos de 20 segundos, uau, desce fogo do céu. Então que eu saiba, quem foi o Senna aqui nessa história foi Deus. Amém? Mas a gente tem que varrer, porque é uma questão de fé. Se você crê que Deus responde lentamente, lentamente sua resposta virá. Mas se você crê que Deus é um Deus que ouve a oração, segundo o apóstolo João nos diz, lá em 1 João 5, 14 e 15, Deus ouve a oração, e se nós temos a certeza de que Ele ouve, nós temos também a confiança de que Ele responde à oração que lhe temos feito. Amém? Então eu preciso entender que essa é a fragrância, é o meu testemunho de vitória. Amém, gente? Aleluia. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a nossa vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se o apóstolo João tivesse escrito só a primeira parte, já estava bom. É todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Mas ele explicou como é que essa vitória acontece. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence, mas vence como? Confessando, porque a fé se expressa através daquilo que eu declaro, através daquilo que eu falo. Então ele está dizendo o seguinte: Deus já te fez um vencedor, declare então essa vitória. Use a tua fé e fale com a montanha. Use a tua fé e declare a sua vitória, porque as suas palavras são carreadores de fé, que vão mudar circunstâncias. Amém? Comece a declarar pela fé, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Na linguagem de hoje diz assim: porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Amém? Assim, com a nossa fé, nós conseguimos a vitória sobre o mundo. Como é que a fé se manifesta? A fé, ela vem pelo ouvir, mas ela se manifesta pelo falar, por aquilo que eu declaro, por aquilo que eu confesso. Então eu olho para a montanha e eu não me queixo a Deus sobre a montanha. Eu não fico descrevendo para os meus amigos e irmãos a montanha. Eu falo com a montanha. Amém? E eu creio que Deus age. Amém? Deuteronômio 20, versículos de 1 a 4. Essa passagem aqui, você precisa entendê-la no contexto certo. Eu tenho dito aqui que no Antigo Testamento não há doutrinas para nós. Nós somos gente da nova aliança. As doutrinas da igreja, todas elas estão no Novo Testamento. O Antigo Testamento tem sombras e tipos que apontam para a nova aliança, que apontam para Jesus. Amém? Então isso aqui é uma instrução que Deus está dando para o povo de Israel, para quando o povo fosse à guerra. Historicamente, isso pertenceu ao povo de Israel. Mas, espiritualmente, isso aqui é direcionado a nós. Amém? Espiritualmente, isso aqui é direcionado a nós. Os inimigos do povo de Israel eram inimigos físicos. A nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. É uma luta espiritual. Amém? Ah, pastor, o senhor está dizendo isso porque o senhor não conhece aquele meu chefe que pega no meu pé, aquele é o capeta disfarçado de gente. Não. Quem te detesta não é aquele chefe, não é aquele gerente. Quem te detesta é o espírito que está naquela pessoa. A tua luta não é contra aquela pessoa, é contra o espírito que está nela que te detesta. Amém? A luta do povo de Israel também era uma luta espiritual, mas ela se veiculava através de uma luta física. A nossa luta, ela é puramente espiritual, contra espíritos, contra principados, contra potestades. Olha só agora a instrução que Deus dá para o povo de Israel, e uma instrução que serve para nós hoje. Olha só como ele diz: quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos, falta de dinheiro, desavença no meio da família, são os nossos inimigos, amém, gente? Falta de emprego, falta de trabalho, falta de prosperidade, saúde toda abalada, toda ruim, toda cacarecada, são os nossos inimigos. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, pastor, a situação é grande demais, não dá para mim. É uma situação financeira tão ruim que eu não tenho como, com os recursos que eu tenho, solucionar isso aí. É um problema de família tão grave que eu não tenho como remediar isso aí.
É uma filha que saiu de casa, é um filho que está envolvido aí com drogas, com sei lá mais o quê, e já tem uma idade que eu não tenho mais como controlar isso aí. E se fosse pequenininho, a gente pegava, botava de castigo, mas agora não dá mais. E eu não sei o que fazer. É a esposa que cismou que vai divorciar, é o marido que agora arrumou uma amante, está fora do meu controle. Quando vocês olharem um exército que vem com cavalos, carros, com problemas maiores daquilo que você pode enfrentar, suportar e aguentar, não tenham medo, porque o medo é a força espiritual que o diabo usa para abafar a fé. Aonde o medo entra, a fé sai pela janela. O medo entra pela porta, a fé sai pela janela. Não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, que tirou você do mundo, das garras do diabo, o Senhor Deus que os tirou do Egito, estará com vocês. E um dos nomes com os quais Deus se apresenta a nós é Emanuel, que significa Deus conosco. Diga isso, Deus está comigo. Aleluia. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército o seguinte: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, nem tenham medo, não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhes dar vitória. Para lhes dar vitória. Isso aqui é uma mensagem espiritual para a igreja. Não temam, não tenham medo, não pensem que os inimigos, eles podem parecer coisas gigantescas, estão fora do seu controle, algo maior do que você pode suportar, maior do que a sua capacidade para batalhar, mas Deus é contigo, Ele está do teu lado, e Ele vai te conduzir nessa batalha para você vencer. Amém? O que você precisa nessa história é crer. Lembre-se simplesmente só o seguinte: sacerdote aqui, no Antigo Testamento, ele tinha que convocar um sacerdote, o sacerdote tinha que ir à frente do povo e dizer: minha gente, vocês hoje vão enfrentar o inimigo, não tenham medo, porque Deus é contigo, Deus é com vocês. Mas aqui agora, a nossa situação, tem igreja que pensa e prega e ensina que sacerdote é o pastor. Não, o apóstolo Pedro diz para nós que nós somos uma nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real, ou seja, uma nação de sacerdotes e reis. Então quem é sacerdote na nova aliança? Cada um de nós. Quem é que pode declarar isso aqui sobre a sua vida? Você mesmo. Você mesmo pode declarar sobre você: eu não preciso ter medo, Deus é comigo, e eu sou vitorioso nessa batalha. E se você não consegue dizer, eu estou dizendo para você nessa noite: Deus é contigo, não tema, não tema, não tema. Abre bem o teu ouvido nessa noite, meu irmão, e escuta o que eu estou dizendo. Não temas, não temas, não temas. Deus é contigo, Ele está te acompanhando, Ele vai ao seu lado, Ele vai em você, Ele te capacita para você ser um vencedor. Ele já te capacitou e dia a dia Ele te fortalece para que você vença. Amém? Se você crê nisso, meu irmão, amanhã de manhã pode vir o inferno inteiro bater na sua porta, você vai botar todos eles para correr, porque você já foi capacitado para andar em vitória. Salmo 112, versículos 4 a 8 diz assim: ao justo nasce luz nas trevas. No Antigo Testamento, justo era um conceito que estava ligado a fazer coisas de maneira correta, mas no Novo Testamento, justiça está ligada a Jesus, e em Cristo nós somos justificados, nós somos os justos, nós somos justiça de Deus. Ao justo nasce luz nas trevas, ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Essa expressão aqui é fundamental, porque os versículos que você vai ver daqui para frente, tudo gira em torno desse conceito aqui. Não será jamais abalado. O justo, aquele que foi justificado em Cristo, não será jamais abalado, será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O que é isso aqui? Como é que eu posso ilustrar isso para você? Imagina que você esteja morando num país sujeito a terremotos, e de repente teve um terremoto violento, teve um terremoto brabo, todos os prédios à sua volta, à volta do seu prédio caíram, menos o seu. Você tem coragem de voltar para dentro do seu apartamento? Sabe lá se a estrutura do prédio foi abalada? Você, olha, não volto para lá enquanto eu não tiver um laudo de um engenheiro, de um arquiteto,
de alguém técnico que vem aqui e analisa as estruturas do prédio para saber se o prédio foi ou não abalado por esse terremoto. E o técnico vai olhar e vai dizer, olha, pode voltar para dentro do prédio, porque, segundo a nossa análise, o prédio é seguro, o prédio não foi abalado pelo terremoto. Ou, o contrário, não, o prédio, você não está vendo, o prédio está de pé. Aparentemente está tudo bem, mas segundo as análises que nós fizemos, com aparelhagem, com ultrassom, com isso, aquilo, as estruturas do prédio, os fundamentos do prédio foram abalados e ele pode cair a qualquer momento. Então você não volta para dentro do prédio, porque você sabe que as estruturas foram abaladas. Esse prédio aí é o nosso coração, é o nosso espírito. E esse terremoto são essas más notícias. As más notícias é que vêm para abalar as suas estruturas. Você está bem tranquilo, de repente vem notícia ruim, de que o dinheiro não vai dar, de que você agora está com uma dívida, de que tem um problema sério na área financeira, ou que a sua saúde agora foi abalada por uma enfermidade qualquer, que os exames deram tudo ruim, que a glicose foi lá para cima, o colesterol está quase explodindo, e você está todo ruim, de qualquer hora você vai morrer. Aquilo vem como uma notícia ruim, como um terremoto, para tentar abalar as estruturas do seu espírito, para tentar abalar as estruturas do seu coração. Mas ele diz aqui que o homem que está ligado, que foi justificado em Cristo, ele não pode se atemorizar de más notícias desses terremotos que vêm para tentar abalar suas estruturas. O seu coração é firme. O que é um coração firme? É um coração que não foi abalado pelos terremotos. Amém, gente? É um coração que não foi abalado. O seu coração é firme. E da onde vem essa firmeza? Essa firmeza vem da confiança que ele tem no Senhor. Se você ler isso aqui de trás para frente, quanto mais confiante você for em Deus, menos abalado você será pelos terremotos das más notícias. Não é quanto mais confiante você for em você mesmo. Quanto mais confiante em Deus você é, menos abalado o seu espírito é pelos terremotos das más notícias. Amém? Ou seja, quanto mais abalado pelas notícias eu sou, é sinal de que eu estou confiando pouco em Deus. Eu preciso então fortalecer essa minha confiança nele. Como? Ouvindo mais da pregação da palavra da fé. Ouvindo mais da pregação da palavra da graça. Amém? Para crescer em confiança, saber que Deus é por mim. Se Deus é por mim, quem será contra? Amém? Aleluia. O seu coração bem firmado, inabalado, inabalável, não teme, até ver cumprido nos seus adversários o seu desejo. Você não precisa temer, você só precisa aguardar a vitória acontecer. Seguir a direção do seu Espírito Santo, do Espírito Santo em você, que vai te dizer, faça isso, faça aquilo, vá por aqui, vá por ali, e você vai chegar a um lugar de vitória. Amém? Você vai chegar a um lugar de vitória. O Salmo 112, versículos 6 a 8, na linguagem de hoje, diz assim: quem é correto, e esse é um conceito do Antigo Testamento, mas que nós sabemos o conceito da Nova Aliança, é quem é justo, justificado em Cristo, nunca fracassará e será lembrado para sempre. Ele não tem medo de receber más notícias, a sua fé é forte, pois ele confia no Senhor. Aleluia! Ele não fica preocupado nem tem medo, ele tem certeza de que os seus inimigos serão derrotados. Você pode dizer isso para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, os teus inimigos vão ser derrotados um a um. Lembrando para você que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue. Amém, gente? Você não tem que torcer pela derrota de alguém. Alguém me mandou, eu ouvi eu não sei como é que chama isso, alguém me mandou um áudio, né, desses aí de WhatsApp ou sei lá o quê, que era alguém, logicamente que era uma piada, uma brincadeira, alguém imitando a voz de um pastor, desses pregadores aí, orando. Ele dizia: gente, eu li na Bíblia que nós devemos orar pelos nossos inimigos, então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós oramos pelos inimigos, manda doença, manda AIDS, manda câncer, leptospirose, causa acidente de moto, de carro, avião, navio que afunda. Mas eles passaram porque passou Jó. Eu quero ver eles se coçando com caco de telha, eu quero ver eles na pior. Não, nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. Porque a Bíblia diz para orar pelos inimigos, mas não diz como ou o que você deve orar, né? Então o cara passou por esse lado aí. Mas a nossa luta não é contra a carne ou contra a sangue, a nossa luta é uma luta espiritual.
E nessa luta você e eu somos mais que vencedores, porque essa luta espiritual afeta as coisas visíveis. Amém? Aleluia. O que eu possuo em Cristo? Oitava e última coisa, em Cristo eu possuo sabedoria. Diga isso: em Cristo eu possuo sabedoria. Sabedoria para quê? Para lidar com os assuntos da vida, do dia a dia. Sabedoria para lidar com as coisas do dia a dia. Quem aqui é pai ou mãe? Quem ainda não é, mas pretende algum dia ser? Meu irmão, preste atenção numa coisa. Todo mundo que já foi pai e mãe pode dizer para quem pretende ser: não existe pai nem mãe profissional. Todo mundo é pai e mãe amador. Você aprende fazendo. É uma coisa que eu sempre reclamei. Quando minha primeira filha, meu primeiro filho que a gente teve foi a Marcele. Quando ela nasceu, eu fiz uma oração de queixa a Deus. Fiz uma oração de reclamação a Deus. Falei: Deus, não é possível. O Senhor manda uma criança e ela não vem com manual de instrução. Você compra uma geladeira, tem manual de instrução. Você compra um ar-condicionado, tem manual de instrução. Você compra um liquidificador, tem manual de instrução. Vem uma criança, não vem manual de instrução. E você vai aprendendo, fazendo. E qual de nós aqui, como pai ou mãe, nunca errou com um filho? Todo mundo sempre erra. E erra por quê? Porque você não é pai nem mãe profissional. Você vai aprendendo, fazendo. O que você precisa, e todo pai e mãe precisa, para não cometer ou para cometer menos erros e educar o seu filho para que ele seja uma bênção quando crescer? Você precisa de sabedoria. E não adianta você dizer: ah não, mas eu já tive um filho, já tive experiência, agora com o segundo vai ser mole. Cada um é diferente do outro. Tenho 3 filhos, os 3 são a minha cara. Aleluia. Quando olha, diz: esse aí é filho do Fragalho, tá na cara, é filho dele. Aí você pensa que os 3, porque são parecidos comigo, um parece com o outro, todos eles parecem com a Denise, você pensa assim: é tudo igual. Não, cada um é diferente do outro. Cada um tem um perfil, tem um jeito, tem um gênio diferente do outro. Mauricinho era um menino super tranquilo, sossegado. O Bernardo era o contrário disso. Bernardo era um garoto que a gente morou numa casa na África do Sul, que ela por dentro era toda ela de tijolinho, e o tijolinho era bem saltado para fora. Com 2 anos de idade, o garoto aprendeu a escalar aqueles tijolinhos igual o Homem-Aranha. Quando a gente vê, ele estava no teto assim: pai, olha só. Aí se jogava lá de cima. Uá! Meu Deus do céu. A gente ficava ali apavorado. Não dele se quebrar, de quebrar o sofá, a cama. Porque cada um é cada um. Está na mesma casa, recebendo o mesmo alimento, recebendo tudo igual, o mesmo pai, a mesma mãe, mas cada um é diferente. Você precisa de sabedoria para lidar com cada um deles. Mas olha só o que a Bíblia diz a respeito disso. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, ou seja, nada lhes nega, e ser-lhe-á concedida. Você precisa: pai, eu não sei como lidar com essa criança, me dá sabedoria. Deus dá. Pai, eu não sei como lidar com essa situação financeira. Eu não sou especialista em finanças, eu não sou administrador de empresas, eu não tenho noção de matemática financeira, mas eu preciso de sabedoria para lidar com essa situação financeira. Como é que eu faço para pagar essa dívida? Deus vai te dar sabedoria para isso. Deus vai te mostrar. Ou Deus vai te direcionar para alguém que vai equacionar para você, vai dizer: olha só, é só fazer essa conta, você ganha tanto, você gasta tanto com isso, com aquilo, sobra tanto, então propõe para essa pessoa para quem você está devendo, você vai pagar R$50 por mês. É uma merreca, mas é uma questão de honra, você está pagando. É pouco, mas pelo menos você está pagando. Você não está tentando inventar a roda de novo, você não está agora tendo que fugir. Você pode olhar todo mundo nos olhos, porque você não deve nada para ninguém, porque você é uma pessoa honrada por Deus, abençoada por Deus, e Deus te capacita com sabedoria. Amém? Peça, que Deus não nega ninguém. 1 Coríntios 12, 14 a 16 diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Porém o homem espiritual julga, e esse verbo julgar aqui significa entende, discerne, compreende. Se você consultar o original grego, ele significa julgar, compreender, entender, discernir. O homem espiritual, ele entende todas as coisas, mas ele mesmo não é entendido por ninguém. Ele não é discernido por ninguém. Mas o homem, e quando a gente olha isso aqui, a gente pensa às vezes assim: eu
sou uma pessoa espiritual. Está aqui do meu lado o outro que é um incrédulo, um homem natural. Esse aqui não entende nada, eu entendo tudo. Mas muitas vezes essa luta entre o homem natural e o espiritual acontece aqui dentro. Hoje eu conversei de manhã com uma pessoa, estava me dizendo, rapaz, no meio, final de semana, antes do final de semana, eu recebo um telefonema dizendo que um filho meu que estava em São Paulo, estava morrendo. Falei, o quê? Que isso? Estava bem? Não, chegou de viagem, já chegou aqui com uma infecção generalizada, foi para o hospital, já teve uma parada cardíaca, um fuzuê, uma confusão, pega um avião, vem para cá, vai morrer. Ele no telefone ele falou, pode ficar tranquilo porque ele não vai morrer. Ele não vai morrer. Deus vai agir, Deus vai curar. Mas ele pegou o avião e na viagem havia um conflito entre o homem natural e o homem espiritual. Porque na cabeça dizia assim, caramba, e se morrer? A infecção é braba. Os médicos disseram que não tem remédio, que tem jeito, que está muito violento o negócio. Não, mas Deus pode. Aí o homem espiritual começa a falar, não, mas Deus pode. Deus vai fazer um milagre. Eu creio, Deus já está curando. Mas como é que eu faço? E se o meu filho realmente morrer? Você entende essa guerra que acontece aqui? Essa é a verdadeira guerra espiritual que acontece nesse campo de batalha que é a nossa mente. E qualquer um pode passar por isso, o pastor, o homem, por mais espiritual que seja, pode passar por essa guerra. Mas e agora, como é que vai ser? E o remédio, a solução, onde é que está? E tal, mas lá dentro tem alguma coisa dizendo, não, mas Deus está no controle, Deus pode. Eu preciso manter nessa hora firme a minha confissão de fé, porque a minha mente natural vai tentar lutar e batalhar dizendo, não vai dar, o diabo vai soprar pensamentos do tipo, não vai dar, vai morrer, vai falir. Mas lá dentro eu preciso manter acesa a chama da esperança e da fé, dizendo, Deus pode, Deus é comigo, Deus vai fazer, Ele já está fazendo. E manter firme a minha confissão de fé, porque o Senhor é bom e Ele é fiel. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós porém, diga isso, nós porém temos a mente de Cristo. Diga, eu porém tenho a mente de Cristo. Aleluia, eu possuo sabedoria que vem do alto. Aleluia. Efésios 1, de 16 a 17, versículos 16 e 17 diz assim, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria. Você está entendendo que essa sabedoria que ele está falando aí é algo espiritual, não é algo simplesmente intelectual? Mas é algo espiritual e que você pode pedir a Deus e Ele te dá, independente da sua capacidade intelectual, porque Deus é um Deus bom, que não nega nada do que você pede a Ele com base naquilo que Ele prometeu. Amém? Aleluia, aleluia, Deus é bom demais. Amém, alguém diga isso, Deus é bom demais. Aleluia. Provérbios 2,6 diz assim, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. O Senhor dá sabedoria, basta você pedir. Amém? Eu coloquei aqui uma lista daquilo que nós possuímos em Cristo. E eu quero convidar você para ficar de pé, para nós gastarmos agora os próximos 3, 4, no máximo 5 minutos, dando graças e glórias a Deus por cada um desses itens. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Aqui de cima, quando a gente olha a igreja daqui de cima, a perspectiva é completamente diferente de estar aí no meio de vocês. E daqui de cima eu vejo muitas vezes que quando nós começamos aqui a adorar a Deus com cânticos, muitas pessoas se posicionam como meros espectadores, apenas assistem, quando na verdade o ministério de louvor e adoração não é exclusivo do pessoal que toca e canta. O ministério de louvor e adoração é o ministério da igreja. Amém? Não depende de voz afinada, não depende de saber cantar ou tocar algum instrumento. Muitas pessoas às vezes se inibem de louvar e adorar a Deus com a boca, declarando com a sua boca, Senhor, eu te agradeço porque Tu és bom, porque Tu és um Deus que me favorece, e permanecem às vezes calado numa atitude passiva. Mas entenda o seguinte, você está chamado e convocado por Deus para um ministério de louvor e adoração, e o ministério de louvor e adoração é um ministério que se expressa pela fé, através da fé, com coisas que eu digo para que Deus ouça. Deus já sabe antes de você dizer, mas Ele quer ouvir sair da sua boca palavras que digam, Senhor, eu te agradeço, eu te agradeço. Não se impressione ou se importe com o pessoal que toca e canta. A gente funciona aqui como um gatilho para encorajar você. Mas o louvor e a adoração não são exclusivos desse pessoal. Por isso a gente chama isso aqui de ministério de música e não ministério de louvor e adoração. A gente não chama os nossos músicos de levitas. Levitas somos todos nós. Amém?
A igreja que a pessoa fala, não, eu sou levita. Eu digo, pô, está conservado. Desde aquela época, ó. E Moisés, como vai Moisés? Ah não, Moisés já foi, só permaneci eu, levita. Não, você, todos nós aqui, esse pessoal não é levita. Cada um de nós aqui é um adorador do Senhor. Amém? É um sacerdote do Senhor. Cada um de nós. Há igrejas onde o que há aqui em cima nem sequer é louvor e adoração. É pura técnica. Há igrejas que contratam músicos. Eu já tive músico que veio de outra igreja aqui. Pastor, estava na outra igreja, fui dispensado. Queria saber se o senhor precisa de um baterista, de um guitarrista, que eu toco. É tanto por mês. E eu tenho que ter o desprazer de dizer para a pessoa, olha, aqui não funciona assim. Aqui quem toca é adorador, não é profissional. Aqui quem toca é quem tem chamada. E o nosso critério número 1 para escolher a turma que canta e toca aqui, sabe qual é? Ah, pastor, é quem canta. Não. O critério número 1 é fidelidade. Você canta muito, toca muito, não tem fidelidade, vai tocar em outro lugar. Aqui não. Porque o critério número 1 da adoração é fidelidade a Deus. Amém? E você não foi chamado para ser um espectador. Você foi chamado para ser parte da banda. Amém? Ok. Fragado, gostaríamos de compartilhar com a igreja o que Deus tem feito por nós. Nossa vinda para Nova se deu principalmente por sentirmos a necessidade de que o nosso filho, então com 2 anos, gostasse de ir à escola bíblica dominical. Finalmente nos encontramos na Nova. Desde 2012 Deus tem agido maravilhosamente em nossa casa. Trouxe como novas oportunidades, novas oportunidades, etc. Mas o maior milagre foi dado pela fé do nosso filho, ou de nossa filha. No início de 2014, a nossa filha Ilana começou a orar a Deus pedindo uma irmã. Marcelo e eu sempre nos olhávamos e ríamos, pois não estava nos nossos planos. Nossas finanças estão curtas e outro bebê não se encaixava. Ela insistia, falava a Deus que estava clamando, orando, e a colocar o bebê na barriga, pedindo a Deus para colocar o bebê na barriga da mamãe. Em agosto Deus nos convenceu. Resolvemos tentar em novembro. Caso não engravidássemos, iríamos tentar depois. Engravidei na primeira semana. Misericórdia. Ela passou a afirmar que era uma menina, pois era a resposta da sua oração. Ficava irritada sempre que dizíamos que podia ser um menino, pois tinha certeza que Deus havia respondido a sua oração. E ela estava certa. Estamos esperando uma menina que vai se chamar Eva, que significa em russo vida. Estamos clamando a fé, celebrando a fé da nossa filha e a graça de Deus por nós. Gente, esse é o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus de vitórias. Amém? Nosso Deus é Deus que faz a estéril ficar grávida. Nosso Deus é o Deus que faz o pobre enriquecer. Nosso Deus é o Deus que faz o aleijado andar, que faz o cego enxergar. Deus não mudou, Ele é o mesmo. Nosso Deus é o Deus que faz aquele que é um bandido se tornar um homem de Deus, um pai de família. É aquele que transforma uma prostituta numa mulher de oração. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. Eu queria convidar você a não ser um mero assistente, um mero ouvinte, mas um participante. Levante suas mãos. Eu botei aqui para facilitar a sua vida os motivos pelos quais você vai louvar a Deus e agradecer nos próximos minutos. Levante sua voz e comece a dizer: Senhor, eu te agradeço, porque eu tenho em Ti favor imerecido. Eu sou alvo do Teu favor imerecido. Muito obrigado, Senhor, porque Tu nos favorece, Tu me favoreces. Eu te agradeço de todo o meu coração. Eu te agradeço porque em Ti eu tenho vida abundante. Eu te agradeço, Deus, porque a vida Zoe do próprio Deus, dada por Jesus, habita em mim. Eu tenho a natureza do Pai. Aleluia, muito obrigado, Senhor, porque tem essa natureza abundante. Eu te agradeço, Deus, porque em Cristo nós temos, a igreja tem, nós temos saúde divina, saúde que vem do trono da Tua graça, saúde que vai além da nossa alimentação, além dos nossos exercícios físicos, uma saúde sobrenatural, que vem do trono da Tua graça. Muito obrigado, Senhor, nós Te louvamos, porque em Cristo nós temos paz e alegria. Aleluia, a Tua alegria é a nossa força.
A tua paz, ela excede todo o nosso entendimento, e nós te damos graças. Muito obrigado, Senhor, porque em Cristo nós temos poder e autoridade para reinar em vida. Aleluia. Não fomos chamados para estar numa vida medíocre, mas para ter uma vida vitoriosa. E de glória em glória nós estamos caminhando na direção de vitórias maiores e maiores e maiores. Nós te agradecemos, ó Deus, porque em Cristo nós temos suprimento para todas as nossas necessidades. Nós te agradecemos, ó Pai, porque cada uma delas já está suprida em Cristo Jesus. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu te agradeço, ó Deus, porque em Cristo eu tenho capacitação para andar em vitória. Eu te agradeço porque cada um dos meus irmãos aqui reunidos nessa noite foi capacitado pelo teu Espírito para ser um vitorioso em nome de Jesus, para romper barreiras, romper limites e alcançar grandes coisas. Nós te agradecemos, ó Deus, nós te bendizemos, porque em Cristo nós somos capacitados com sabedoria, aleluia, para resolver os problemas do dia a dia. Nós te agradecemos, ó Deus, nós te damos graças, nós te damos louvores, nós te aplaudimos, nós te bendizemos, nós te damos glórias, aleluia.